Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou explicar algumas definições de alguns gêneros textuais, que será um dos assuntos da nossa prova, tá bom? Vou explicar e a gente vai corrigir também a atividade que eu passei sobre os gêneros, né? Alguns gêneros e para que serve a finalidade. Bom, biografia é um gênero textual que tem por objetivo narrar a história de vida de alguém. É aquele texto, não é, onde você sabe sobre a vida de alguma pessoa, né, uma personalidade de alguém. Esse tipo de gênero a gente chama de biografia. Convite. O convite é um gênero textual cujo objetivo maior é estabelecer uma comunicação sobre um determinado evento. Portanto, todas as informações contidas nele devem ser claras para que o leitor compreenda a mensagem. Notícia. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e etc. Quer dizer, a notícia ela é mais vinculada em jornais e mídias de comunicação. A fábula é um texto basicamente ficcional, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos. Quer dizer, na fábula, no texto da fábula, no finalzinho dela, sempre tem uma lição de moral, um ensinamento. Pronto, aqui foi o exercício, né, de leitura e interpretação de texto. Aí tinha um texto sobre Rui Barbosa, né, contando um pouquinho da vida dele, onde ele nasceu, onde ele estudou, não é? Enfim, algumas informações, não é? Então, esse texto é um conto, uma notícia, uma fábula ou uma biografia. Como eu já tinha explicado, o texto que conta sobre a vida de uma pessoa, seu nascimento, sua trajetória de vida é uma biografia. Panelas de barro. Aqui está falando, não é, sobre um artesanato, né, de uma cidade chamada Goiabeiras, que são as panelas de barro, né, que elas são feitas à mão e queimadas no fogo. O barro vem de um lugar chamado Barreiros e Vitória. As panelas do Espírito Santo são conhecidas e utilizadas em todo o Brasil. Serve até como elemento de decoração. Esse texto serve para apresentar um cardápio. Vocês observem aqui que as panelas, aqui está dizendo que elas são usadas para cozinhar, mas aqui não está falando de cardápio. Contar uma história? Não. Vender um produto? Não. Dar uma informação. Então, aqui é a última resposta. Esse texto está servindo para dar uma informação ao leitor. Aqui a gente vai ler um cartaz, tá certo? Aqui tem o símbolo do Ministério da Educação, não é? O cartaz é do Ministério da Educação. Leia o texto abaixo e responda. Livro é gênero de primeira necessidade. Então, a gente vê aqui o menino maluquinho, né, que é aquele personagem de Ziraldo, com uma panelinha na cabeça e duas malas cheias de livros. Deixe a criança viver com o livro. O objetivo desse texto é divulgar uma feira de livros? Não. Por quê? Aqui, ó, não tem nenhuma referência à divulgação. Divulgação de um evento é quando você tem o local, o dia e o horário. Não é divulgar uma feira de livros, porque aqui você não tem dia, local, horário, então não é divulgando nada, certo? Explicar como são feitos os livros também não. Não é essa opção. Indicar locais onde se vendem livros, aqui não tem nenhuma indicação de local. Então, a resposta não é essa. Mostrar a importância dos livros, sim, a resposta correta é a última. Mostrar a importância dos livros, até porque
Aqui no subtítulo, ó, livro é gênero de primeira necessidade. Deixe a criança viver com o livro. Então, a última opção é mostrar a importância do livro, a resposta correta. Feijoada. Nasceu nas senzalas que abrigavam os escravos no Rio de Janeiro no final do século XIX. Quando os nobres matavam porco, os restos indesejados, pés, orelhas, rabos e tripas, eram dados aos escravos. Eles misturavam tudo isso ao feijão durante o cozimento e colocavam farinha assada por cima antes de comer. Marcelo Duarte e o Guia dos Curiosos. A finalidade desse texto é ensinar a fazer uma feijoada, não. Aqui não está ensinando, tá certo? Não é uma receita, até porque, como a gente já tinha estudado, o gênero instrucional, a receita, ela é formada de duas partes, ingredientes e modo de preparo. Então, aqui no texto não tem nenhuma dessas duas partes, tá certo? Então, aqui não está ensinando como fazer uma feijoada, não é uma receita. Divulgar uma feijoada também não, porque divulgação, gente, em convites, em propagandas, tem que ter local e horário, tá certo? Aqui não tem nem local, nem horário, nada. Então, não é uma divulgação. Informar sobre a origem da feijoada, sim, a resposta certa é essa, informar sobre a origem da feijoada. Convidar para uma feijoada, não. Esse texto não tem estrutura de convite, até porque o convite você tem que saber local e hora, tá bom? 5 de 5 de 2006. Marcela, vou levar as crianças para um passeio no museu. Voltaremos no final da tarde. Não se preocupe em preparar lanche para nós. Um abraço, mamãe. Esse texto serve para dar uma notícia. Não, a notícia ela é um fato divulgado em jornais e nos meios de comunicação. Isso aqui não é uma notícia. Deixar um recado, a resposta correta. Esse aqui é um bilhete, tá certo? Deixando um recado. Fazer um convite também não, gente. Porque convite, como a gente já viu, local, horário e data. Vender um produto também não. Aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Vai demorar um pouquinho para abrir, pronto. Aqui são as pessoas que fizeram a tarefa. Tem gente que está devendo, façam as atividades, tá certo? A correção, a maioria acertou, tá certo? As questões, deixa eu abrir aqui outra janelinha, que fica mais fácil da gente ver. Pronto, aqui, ó. As pessoas que fizeram. Gente, eu tô anotando quem tá me devendo atividade, viu? Muita gente, ó. A maioria que respondeu foi do 6º ano Solidariedade. Pelo percentual aqui, quem mais respondeu foi a Solidariedade. O amor tá bem fraquinho a participação. Bora ver aí, né, gente? E o compreensão tá mais ou menos razoável. Aqui a maioria acertou, tá vendo? A pergunta, a gente tá em dúvida. Notícia, teve muita gente que confundiu com notícia, não é? 15 pessoas responderam como notícia, não é notícia, gente. Correto é uma biografia. Aqui, dar uma informação, foi o texto da panela de barro, né? Muita gente acertou. Mostrar a importância do livro, esse foi quase todo mundo acertou. 33 pessoas acertaram a questão. Muito bem. Aqui também, a origem da feijoada. Então, é isso, gente. Façam a atividade. Quando vocês respondem, não precisa printar, porque sua resposta já vem aqui, ó. Não precisa mandar foto, que eu tenho acesso, tá bom? Então, cheiro para vocês. Estudem, que na próxima semana começam as provas, tá bom? Tchau, tchau.